Hoje eu prometo a vocês que vou pregar o óbvio. Mas a gente precisa do óbvio hoje. 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 14. Uma história muito conhecida. A história da cura de um comandante do exército sírio chamado Naamã. 2 Reis, capítulo 5, versos de 1 a 14. E fala assim, ó: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, essa menina disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. A carta que levou ao rei de Israel e dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de lepra. Vejam como ele procura um motivo para desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que é profeta de Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz para você que você se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do Senhor, a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Até aqui. Eu queria falar, e o tema que eu queria trabalhar hoje é a terapia do Jordão. Por que a terapia do Jordão? Lógico que não foi uma questão pontual. A gente vai tentar entender quais foram os processos terapêuticos pelo qual levou Naamã a cura. A gente entende que o que curou Naamã não tem muito a ver, quer dizer, não tem muito a ver não, até tem a ver, mas não é só isso, com os 7 mergulhos que ele deu naquele riozinho lá, chamado Jordão. Não, é muito mais que isso. Olha que coisa interessante, a história começa exaltando a grandeza de Naamã. Naamã era um generalzão, um comandante do exército sírio. A arqueologia fala que ele era tão bom no que fazia, ele era tão bacana no que fazia, que provavelmente ele foi o responsável por ganhar a batalha entre Síria e Assíria. Naamã, um camarada notável diante da sociedade. Esse Naamã que ia para suas batalhas com aquelas armaduras e com aquela proteção. Esse Naamã, quando chegava em casa, tirava as armaduras, tirava tudo, aí a sua família olhava para ele e falava assim: caramba, esse Naamã tem lepra,
esse Naamã está doente. Vocês sabem muito bem o que acontecia com o leproso naquela época. Provavelmente, essa lepra, tudo que era definido como lepra na Bíblia, não necessariamente é hanseníase, como a gente conhece, mas qualquer doença de pele. Podia ser um câncer de pele, por exemplo. Só sei que a coisa estava feia para Naamã. Tinha uma couraça que o protegia para a guerra, um homem notável diante da sociedade, mas quando se tirava aquilo tudo, o que se via era uma pele branca, uma pele doente, o que se via era um homem caminhando para um destino péssimo, um destino terrível. Agora vejam o destino. Naamã com seus exércitos também lutaram contra Israel e levaram cativo uma menina. Essa menina foi serva da esposa de Naamã. E é lindo de ver o coração dessa menina, porque essa menina podia estar feliz com o que estava acontecendo, afinal de contas ela foi tirada dos seus pais, tirada da sua família, ela foi tirada de tudo, da sua terra. Ela era uma escrava. E essa escrava olhou para o seu senhor e falou com a sua senhora, dizendo assim: olha só, pudera o meu senhor ir a Samaria conversar com o profeta. E eu tenho certeza que ele vai dar jeito nessa lepra, nessa doença que consome a vida do meu senhor. Que atitude linda. Você imagina o que essa menina teve que passar? E mais do que isso, o que ela precisava ressignificar no Senhor para chegar numa declaração como essa, numa declaração de cura para aquele que deu cativeiro a ela. Que foi o que aconteceu. E aquela menina falou isso, Naamã deve ter deitar com a sua esposa, e a sua esposa falou: pô, Naamã, essa menina com certeza tinha um testemunho lindo naquela terra, né? naquela casa, porque o Naamã respeitou. Naamã, a gente conhece ela, tem sido bênção aqui em casa, vamos embora, vamos tentar, vamos lá. Sabe o que Naamã fez? Naamã pegou um monte de prata, um monte de ouro, e pegou um monte de roupa, e falou assim: eu vou com a minha comitiva. Sabe o que Naamã fez depois disso? Ele foi no rei da Síria. E o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel. E Naamã foi para onde? Falar com o rei de Israel. Agora, de cara a gente já identifica um descompasso, porque a menina pediu para ele ir aonde? Pediu para ele ir para o profeta, não pediu para ele ir para o rei. E para o rei ele foi. E chegando no rei de Israel, ele falou com o rei de Israel assim: olha, eu vim aqui, está aqui a carta do rei. E na carta do rei da Síria estava escrito assim: eu te encaminho o meu servo Naamã para que você cure a lepra dele. O rei desesperou. Falou assim: agora eu sou curandeiro. Como é que pode? E rasgou as vestes e falou assim: para mim o que está acontecendo é que Ben-Hadad era o rei da Síria nessa época, Ben-Hadad está tentando tramar contra mim. Ele está tentando arrumar um pretexto para invadir a terra. Quando isso aconteceu, que ele rasgou as vestes e disse: não posso fazer nada, Eliseu ficou sabendo, falou com o rei de Israel, dizendo assim: calma, manda o rapaz para cá. Quando chegou lá, com a sua comitiva, é bonito ver, né? essa arrogância de Naamã, né? Essa prepotência de Naamã, organizou tudo para fazer a sua cura. Então ele fez do jeito que tinha que ser, pegou ouro, pegou prato porque tinha que pagar, o que ia acontecer, pegou roupa porque tinha que dar agrado, ele criou uma expectativa em cima daquilo. Quando chegou lá na frente com a sua comitiva, com seus carros, com seus cavalos, com o seu povo de confiança, que ele chegou lá para ser recebido pelo profeta, Eliseu não recebeu ele mandou o servo. Quando mandou o servo chegou e falou assim: olá, general, tudo bem? Tudo bem. O meu senhor falou para você se banhar no Jordão 7 vezes, que vai dar jeito no teu negócio aí. Rapaz, Naamã ficou para morrer. E ele falou assim: eu vou me embora desse lugar? Que é isso? Olha só, Abana e Farfá, rios de Damasco, lá da minha terra, são muito melhor do que esse riozinho aí, poluidinho aí do Jordão, esse riozinho, esse filetinho de água aí, é muito melhor e tudo mais. Eu venho pra cá, eu esperava que ele ia
Naamã esperava misticismo, essa é a verdade. Eu esperava que ele ia impor as mãos sobre a minha doença. Eu esperava que ele oraria. Eu esperava que, isso tudo que ele está falando, eu esperava que ia acontecer algo sobrenatural. E daí o esbranquiçado se tornaria rosado novamente, a pele ficaria melhor. Eu esperava isso. E o máximo que ele teve não foi nem um encontro com quem o delegou a curar, foi um encontro com o servo dele. E o servo chegou e falou, vai. Daí, graças a Deus, porque tinha gente que estava escutando a voz de Deus ali, chegou para ele e falou assim, Naamã, tu vai embora. Se o cara tivesse pedido coisa pior, você faria. Por que você não vai lá, dá 7 mergulhos? Se é para dar 7 mergulhos, dá 7 mergulhos. Vai lá, dá 7 mergulhos nesse rio, pô. Dá teu jeito, vai lá, pô, já veio de longe. Lembra, a Síria fica do lado do Líbano, lá em cima, na região norte de Israel. Poxa vida, olha gente, é longe pra caramba pra chegar de lá cá. Eles estavam na Samaria. Agora você imagina, vá lá, e ele se banhou, e é lindo de ver, porque ele entrou, tirou as suas roupas, e foi para dentro do rio, e mergulhou a primeira vez, depois mergulhou a segunda vez, depois mergulhou a terceira vez. Você pensa o quê? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu não. Só aconteceu, imagina, na 6ª vez, ele falou, bom, é agora, mentaliza, é agora. E baixou, quando levantou, tudo bacana. A pele tinha ficado branquinha de novo, como a de criança, como diz o texto bíblico. O texto continua aí, mas eu parei por aqui. E eu queria tentar descrever quais foram os processos terapêuticos do que aconteceu. E a partir daí, tentar entender como que a gente pode se curar das nossas lepras. Como que a gente pode se curar das nossas doenças. Sejam elas físicas como emocionais. Primeira questão do processo terapêutico de Naamã. Primeiro, vá ao lugar certo da cura. Vê no versículo 3 a 7 aí, vamos ler. Versículos de 3 a 7. Fala assim, ó. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. A carta que levou ao rei de Israel dizia, com essa carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cure da lepra. Assim o rei de Israel leu a carta, rasgou a veste e disse, por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque se o homem envia alguém para que eu o cure da lepra, vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Olha que coisa interessante. A menina falou o que para Naamã? Vai e procura o profeta. Vai e procura aquele que é usado por Deus. E o que Naamã tentou fazer? Ele foi e procurou quem? Procurou o rei. E o pior, quando a gente vai para o lugar errado, olha o que acontece. O rei de Israel chegou, rasgou as vestes e falou assim, já era. Ele está fazendo isso para arrumar um pretexto para a gente entrar em guerra. O que Naamã fez porque foi para o lugar errado? Quase que ele provocou uma guerra entre estados. Porque Deus mandou ele para um canto e ele foi para outro. Porque se Deus mandou ele procurar o profeta, por que ele foi procurar o rei? O que a gente aprende com isso? Vá ao lugar certo da cura. Seja obediente à voz de Deus. Enquanto você estiver no controle, Deus não pode te levar ao Jordão. Deus não pode te levar à sua cura. É tipo palavra de mãe, saca? Sabe como é que funciona a palavra de mãe? A palavra de mãe funciona assim, olha só. Você olha e fala assim, hoje eu vou ter um dia maravilhoso na praia. Daí o que você faz? Você já se organiza. Muito tempo. Aí você olha, como é que se diz? Aquela parte oh meu Deus, previsão do tempo. Para 3 dias para frente, 4 dias para frente. Na quinta-feira você já fala, solzão, tudo ensolarado, 40 graus, não sei o quê. Tua mãe no sábado, tu não vai na praia no sábado. Tua mãe na sexta-feira à noite fala assim, acho que amanhã vai chover.
Meu irmão, tu fala assim, mãe, quem vai chover nada aqui, ó? Tu viu o calor? Não sei o que. Ela falou, vai chover. Meu irmão, saiba de uma coisa, desmarque a sua praia. Vai pro cinema, vai fazer uma coisa. Palavra de mãe é uma praga, meu irmão. É impressionante. É impressionante como a palavra de mãe muda totalmente. A gente tinha certeza que ia dar certo. E porque a mãe fala, dá errado. De vez em quando eu até falo, mãe, não fala nada não. Fala nada não. Tem alguma coisa errada nesse negócio. É a mesma coisa que está acontecendo assim. Aqui, assim como a palavra de mãe, não há nada que você possa oferecer a Deus. Não há nada que você possa trazer para negociação no caminho. Para dizer para onde você vai para a cura. O caminho para Cristo envolve uma desistência total daquilo que se pode apresentar. O caminho em direção à cura, o caminho em direção ao que Deus mostrou para você, envolve desistir daquilo que você programou para você. Até para a sua cura. Quais são as suas muletas, vamos dizer assim? Para onde que você tem caminhado? Para onde Deus tem te mandado e que você tem ido para o outro lugar, pensando que pelo outro lugar você vai ficar curado, você vai ficar tratado, mas muito pelo contrário. Deus tem te indicado para um lugar que você fala assim, Rio Jordão, isso não vai dar certo não, a banda e Fafá é muito melhor, pô. Peraí, pô, sai fora e tal. Ei, querido, não desperdice aonde Deus está mandando você ir. A gente aprende mais com isso. Aqui, ó, não ache sua cura em reis. Ache sua cura na voz de Deus. Não vá a reis, vá em direção à voz de Deus. O que Naamã estava tentando fazer? Naamã estava tentando, através das suas influências, da sua politicagem, mais do que um tratamento VIP, ele estava tentando a melhor coisa que se podia ter. Não, mas peraí, eu vou procurar um cara desconhecido? De jeito nenhum, eu vou por cima. Sabe quem é ir por cima? Pô, eu sou parceiro do rei aqui, então o rei aqui é parceiro com outro rei, eu vou direcionado pelo rei e vai dar tudo certo. Eu sou pacote. Quem é essa criança aqui? Meu filho, gente. Eu sou parceiro do cara aqui, então o outro vai ser, então eu vou por cima, porque eu vou chegar por cima. E quando eu chegar por cima, ninguém me para. Não é um profetinha que vai fazer, o profetinha, podia ter o profetinho? É o profeta. O profeta, vai. O profeta, ele podia até acertar minha cura, mas em ambientes precários. Num lugar mais ou menos. Não, eu quero ir para o Copador, meu irmão. Eu quero ir para o Albert Einstein. Meu querido irmão, saiba do negócio. No Albert Einstein pode estar a sua morte. De repente você quer, o Deus está te mandando a ir para o Paulino Werneck. Não mostra isso para a direção do Paulino Werneck, não, querido. Mas saiba de uma coisa. Por diversas vezes, nós tentamos achar cura onde não existe cura. Se Deus não te falou para ir a reis, vá onde a voz de Deus mandou você ir. Sabe essa politicagem? Sabe aquele cara que conhece alguém que vai te levar a algum lugar? Você não conhece gente assim? Tem um monte de gente que sempre tem um jeitinho, sempre tem uns cambalachos, sabe? Não, peraí, eu conheço alguém, assim, esse alguém conhece alguém que conhece alguém que não sei o que, vou dar o teu jeito. O cara tem sempre um amigo que conhece o amigo para resolver o nosso problema, para nos curar. Enquanto tiver uma muletinha para andar, enquanto tiver um contatinho para ligar, uma cartinha na manga para recorrer, o máximo que conseguiremos é esconder a nossa condição de leprosos. Caminharemos cada vez mais para longe do que Deus tem para nós. Com quem você tem se encontrado para resolver os seus problemas? E a quem você tem recorrido? Enquanto tiver na sua mão, enquanto a terapia de
de cura da sua vida tiver na sua mão, tiver no seu controle, meu querido irmão, minha querida irmã, você só vai provocar guerra, nunca vai trazer cura. Que é o que aconteceu com Naamã. O rei de Israel chegou e falou assim: caramba, agora a gente está em guerra, porque eu não tenho condição de dar conta disso. A gente pensa que está fazendo melhor, mas o Senhor fala para a gente assim: abandona esses contatinhos, abandona as possibilidades que você, pelas suas próprias forças, tem condição de trazer cura a você. Isso é enganação, isso só vai te levar à morte. Só vai te levar à morte. E eu me lembro de Salmo 20, versículo 7, que fala assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Para quem você tem ido para ser curado? Quem que você tem contado para trazer cura para você? Aonde você está indo, rapaz? Para onde você está indo na vida? E o texto continua no versículo 12, ele fala assim, não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Olha que coisa interessante. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Olha o que a gente aprende com isso sobre ir ao lugar. Não vá ao seu lugar de cura. Vá ao lugar de cura de Deus. Atenção a isso. Naamã tinha outro roteiro. Outra possibilidade de ser curado. O meu lugar de cura é Abana e Farfar, rios muito melhores. E aí, mas qual que é o lugar de cura do Senhor? O Rio Jordão, foi o que sobrou. Mas o Rio Jordão é o Paulinho Varneg. É o que sobrou? Como é que vai ser? E tudo mais. Sabe qual era? Aqui tinha uma tentativa de Naamã, o Todo-Poderoso, que não tinha se reconhecido como leproso no caminho da morte. Ele ainda estava na posição e na figura de general, de comandante de exército, de estabelecer controle da situação. E ele queria controlar, e ele queria dizer assim: deixa comigo, eu sei o que é melhor para mim, eu estou no controle da minha vida. Tá tudo certo comigo. E ele falou assim: eu vou para Abana e Farfar, eu não vou ficar em Jordão, nesse riozinho aí imundinho, não. Eu quero ir para Abana e Farfar, que é top. Agora, é legal ver assim, a condição etimológica, ou seja, o que significa Abana, Farfar e Jordão. Abana e Farfar são, na sua ordem, rios de ouro. O rio de ouro significa Abana, e Farfar significa rio caudaloso. Ou seja, cheio de pompa, tá tudo certo. Jordão, sabe o que significa? Rio que desce. O que Deus está tentando falar para mim, para você, e falou para Naamã, não vá para Abana e Farfar. Não vá para o lugar da sua estabilidade, da onde você organizou tudo para ser, que vai dar tudo certo. Se o Senhor está te chamando para ir para o Jordão, para o rio que desce, Ele te chama para descer, meu querido. Para entender que de comandante dos exércitos você não tem nada. O que você tem é uma lepra que está te levando à morte. Não existe cura, não existe salvação, sem que haja total consciência de que as estruturas que criamos só nos levaram à condição de sentenciados à morte. Só se cura no Jordão, só se cura no lugar que desce, no lugar que nos faz desistir dos nossos auto-enganos terapêuticos. Só se cura na autodesistência. Eu desisto de tomar conta. Tem um amigo nosso, da nossa família, chamado Paulo Arantes. Inclusive a Dorothy, a filha dele, frequenta a nossa igreja. Ela vai lá na célula da Priscila. E o testemunho do Paulo é muito interessante. É muito, 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 muito interessante. Paulo foi drogado por muito tempo, fez as piores coisas, envolvido com tráfico. Horrível, tudo de ruim que você pode imaginar. Ele tem até vergonha de falar. Eu sei de algumas histórias que eu já vi algumas vezes ele dando testemunho. No momento mais lastimável da vida de Paulo, mais lastimável, o pai dele não sabia o que fazer. O pai dele botou ele no carro e levou ele para um centro de recuperação. Quando ele chegou no centro de recuperação, ele chegou lá, aquele lugar caído, um lugar que não tinha muita coisa, um lugar que não tinha, assim, não tinha grande coisa. Pelo contrário, os caras acordavam cedo, comiam pão com manteiga, na hora do almoço era macarrão com salsicha,
era de barro, você tinha que arrumar a tua cama e tudo mais. Quando ele chegou lá, um monte de gente que estava tentando se libertar, olhava para a cara do um, olhava para a cara do outro e falava, isso aí não deve ter sido boa pessoa, né? Tu olha aquelas caras de mal, aquelas coisas todas. Daí o Paulo, virou para o pai e falou assim, pai, eu vou ficar aqui junto com esses marginais. Sabe que o pai virou e falou para ele, ele falou assim, ó, e você, meu filho, o que você é? Você é marginal também, filho. Paulo falou que aquilo foi no peito dele, ele falou assim, ali ele começou a entender a sua verdadeira condição. É o que estava acontecendo com Naamã, gente. Naamã perdeu a noção de que ele não era mais um grande general. Ele era um leproso fadado à morte. Para experimentarmos a cura, precisamos rever a nossa real condição e nos submetermos a Jordão. Nos submetermos ao rio que desce, nos submetermos à humilhação da condição de que estamos. Sabe o que você é, meu irmão? Sabe o que nós somos por diversas vezes? Nós somos esse que, por trás da armadura, só tem um homem no corredor da morte. No corredor da morte. A pergunta que eu faço para você é, que rio que Deus tem te chamado para mergulhar, mas que você não está se submetendo? Até que ponto você ainda é médico da sua doença? Eu sei como fazer, eu estou no controle, está tudo certo. Eu vou para a banda e faça porque tem muito mais estrutura, tem muito mais condição. Até que ponto você não tomou esse soco na cara ainda, dizendo assim, ó, no centro de recuperação, dizendo assim, ei, vou ficar com esses marginais, e o teu pai fala para você, e você é o quê? O que você se tornou? E isso é difícil, porque se a gente não tem consciência de quem nós somos, se nós não vamos ao lugar certo, se nós ainda estamos na condição de escrever o roteiro da história, nós perdemos totalmente a possibilidade de sermos curados. Processo terapêutico número 2. Naamã teve que ajustar as suas expectativas. Veja bem, e isso aqui eu quero frisar. Quais eram as expectativas de Naamã? Primeiro, Naamã levou a riqueza para comprar a sua cura. Expectativa número 1. Expectativa número 2. Ser recebido como chefe de Estado. Pomposidade. Ele pediu tratamento diferenciado. Como assim? Eu vou para tal rio, eu quero o outro. Como assim? Eu quero que o cara ore por mim. Como assim que o cara não veio me receber, mandou o servo dele? Ele queria estar num spa, com toda a estrutura para ser curado. Ele queria um rio top para ser curado. Ele tinha essa expectativa. Por causa de uma expectativa desajustada de Naamã, quase que ele perde a cura que Deus tinha para ele. O que diz o versículo 12? Depois que ele tinha essa expectativa, chegou lá, o profeta nem foi o profeta, foi o servo, falou assim, se mergulha lá naquele rio lá e vai dar teu jeito, por causa da expectativa que ele criou. Em contraposição ao que aconteceu, ele falou assim, eu vou embora desse lugar. Quase que Naamã perde a cura. Sabe qual foi o erro de Naamã? O erro de Naamã foi fazer sonhos para Deus. Naamã tinha os planos certinho, fazendo sonho para Deus. A gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer aquilo. Gente, sabe uma coisa que a gente tem que entender? Só existe frustração quando você não tem uma expectativa certa sobre a pessoa ou sobre a coisa. A gente não se frustra com as pessoas, a gente se frustra com a imagem que a gente fez das pessoas. A gente não se frustra com os tratados, com os tratos. A gente se frustra com a expectativa que a gente criou naquele tratado. Isso aqui é um tema central. Para muita gente que hoje vive um dilema, mas não é um dilema contra alguém ou contra uma história, é um dilema contra a expectativa que foi criada em relação àquele alguém, àquela história ou aquele trato. Tudo é uma questão de ajuste de expectativas. Tem um autor chamado Pedro Superti, ele escreve um negócio assim, ó. Nosso cérebro é dividido em duas personagens. O Apolônio e o Dom Juan.
O Apolônio é o lado lógico. Ele é o nerd, que quer fazer tudo certinho. Ele sabe todas as regras, analisa tudo friamente e sempre tem uma resposta na ponta da língua. Ele, na maioria das vezes, está certo, mas é chato, sem sal, chega a irritar. O Dom Juan é o lado emocional nosso. É o galanteador. Ele quer viver o momento. É engraçado, divertido. Fala a coisa que você quer ouvir na hora certa, do jeito certo, para conquistar você, sabe? Ele é apaixonante, mas pode ser perigoso, pois só pensa no presente e não está nem aí pro futuro. Você tem os dois diante de você, lutando para influenciar suas decisões o tempo todo. Aqui, ó, o Apolônio é o nosso lado lógico. Vem cá, o lado lógico, por diversas vezes, é pessimista, não nos impulsiona para frente. Não consegue te levar para um passo além do que Deus tem para você. Mas tem seu papel. É importante na tentativa de frear uma noção turva da realidade. Esse é o Apolônio. Agora o Dom Juan, ele te leva a sonhar. O Dom Juan te impulsiona, mas também cria expectativas que podem ser falsas e te geram frustrações. A gente está diante de uma realidade em que a gente precisa de expectativas, porque nos faz sonhar, mas a gente está diante de uma realidade também, veja, eu estou trabalhando em cima de expectativas. Qual era a expectativa que teria que ser a expectativa certa para Naamã? Eu preciso ser curado, não importa quanto, como. Só que Naamã se preocupou com os processos mínimos, de ter uma estrutura, de o honrar como chefe de Estado e tudo mais. Isso aí era a expectativa que excedeu. E em cima disso, quase que ele perdeu a cura dele. Percebam onde eu quero chegar? Percebam. Olha que coisa importante isso aqui. Qual que é o certo? É o Apolônio que nos faz enxergar a situação, mas é o Dom Juan também que fala assim, vamos embora, vamos sonhar, vamos criar expectativa. E qual que é o ideal? Sonhe como Dom Juan e mantenha suas expectativas como Apolônio. Sonhe alto, mas tome suas expectativas. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu sonho com uma igreja. Eu sonho com um lugar, mas eu também não quero enganar os irmãos. A gente hoje não tem. Isso está me deixando louco. Louco. Nós estamos indo atrás. Eu posso garantir para vocês, são mais de 20 lugares que a gente já visitou. Uma pessoa me parou aqui, semana passada, e falou assim, eu estava orando e vindo para cá e o Senhor falou um negócio para mim. Eu quero que você, e eu recebi aquilo como se fosse do Senhor, eu quero que vocês, meus irmãos, também recebam. E ela falou assim para mim, o Senhor falou para mim, essa porta que a gente tem de estar aqui é uma porta incrível e uma estratégia incrível para trazer pessoas que não conhecem o Evangelho. É uma verdade, a gente sabe disso. A gente sabe disso. E ela falou também uma outra coisa. Então, ó, não se apressem a fazer o tempo do Senhor, foi o que ela falou para mim. Coisa número 2 que ela falou para mim. Ela falou assim, ó, outra coisa importante. Quando for o tempo do Senhor, o Senhor vai mostrar um lugar. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós sonhamos. E nós trabalhamos para isso. E eu falo isso para vocês como se estivesse falando para mim. Vocês não sabem o quanto eu sou ansioso. A Priscila é mais que eu, mas eu também sou. Eu sou ansioso. Eu sei que a gente precisa de um lugar. Mas, meu querido irmão, olha só. Eu não quero pular etapas. E saber que de repente a frustração pode alcançar eu e você. Nós estamos juntos para sonhar. Mas também nós estamos juntos para entender como o Apolônio entende, dizendo assim, cara, peraí, a gente tem uma estratégia, a gente tem uma possibilidade incrível. Nós temos condição de chamar gente, de ser bênção para as pessoas. Mas nós também temos a iminência de um lugar. Sabendo que não depende do que a gente pode fazer. Gente, a gente tem feito. Agora tem um negócio. É o Senhor, não somos nós. E eu quero desafiar os irmãos para agarrarem comigo com um texto da Bíblia que fala, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor destrona reis, coloca rei no poder. Eu não sei o que vai ser, mas eu sei de um negócio. O Senhor tem o melhor para a gente separar. Amém. Enquanto isso, sabe o que a gente faz?
Enquanto isso a gente sonha, a gente contribui, a gente vai junto, sabendo que não existe expectativa que possa nos frustrar. Sabe por quê? Porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é do Senhor. Então é dele a maior expectativa, é dele a maior responsabilidade, é com ele. Fechando esse parênteses, eu trago para a nossa expectativa agora. Como que você tem trabalhado e lidado com as expectativas em cima de você? Você é aquela pessoa que se frustra com as expectativas? Eu lembro quando minha avó começou, minha avó está aqui, ó. Quando minha avó começou a namorar o meu avô. E o meu avô sempre foi apolônio, nunca foi do amor. Eu lembro porque eles não contaram, não porque eu estive lá. Pô, cara. Gente, eu tenho que correr, porque o tempo já tá quase lá. Minha avó sempre me contou essa história. Minha avó, ela tinha vários pretendentes, de acordo, claro que ela vai contar a versão dela, né, avó? Minha avó tinha vários pretendentes. Um deles era médico. E o meu avô não era nada. Meu avô era tipo dame vagabundo, sabe? Não que meu avô seja vagabundo. Mas é aquela coisa do macarrãozinho que faz assim, ó, e dá um beijinho. Então, minha avó e meu avô. Então, minha avó tinha um médico que tinha toda a estrutura, que tinha tudo certo, que era o Dom Juan do negócio. E o meu avô era o Apolônio. O Apolônio, e meu avô chegou para minha avó, e meu avô sempre foi assim, uma pessoa íntegra, um servo de Deus, é impressionante, como meu avô é uma referência para mim. Meu avô chegou para minha avó e falou assim, Lloyd, eu gosto de você, eu quero casar com você, eu quero namorar com você, mas ó, eu não tenho nada na vida, eu estou construindo, mas eu prometo para você que eu vou fazer o meu máximo para construir. Vou fazer o meu máximo. Eu vou cair dentro. Mas hoje eu não tenho nada. Minha avó foi conversar com a tia Eunice, a irmã dela. E falou assim para a tia Eunice. Eunice, eu tenho isso aqui. E o Arnaldo me falou isso. Daí a tia Eunice falou assim, esses são os melhores lá, Lloyd. Sabe por quê? Porque esses têm o pé no chão. Daí ela casou com meu avô, então aí até hoje, 60 e poucos anos, né, avó? Mas ele já era piloto, né, vó? Obrigado, vó. Então ele já tinha até uma perspectiva. Você demorou muito, vó. Ficou muito indeciso, então, vó. A verdade, gente, a verdade é que, veja bem, nós estamos diante de uma realidade de adequação de expectativa. O que eu percebo é que as nossas frustrações, elas vêm porque temos expectativas que não condizem com o outro, a expectativa em relação a gente, quando nós temos essa troca de relacionamento, ou uma expectativa em relação a alguma coisa, alguma instituição. São expectativas não ajustadas. Meu pai sempre falou para mim, sabe o que quebra a gente? É o negócio da China. Fulano, tem um negócio top para você. Aqui, ó, rebenta a boca do balão. Você vai arrebentar, você vai ganhar muito dinheiro. Calma, alto lá. Calma, cuidado. Sabe por quê? O cara tá jogando com o teu Dom Juan. Ele vai botar a tua expectativa lá em cima. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer qualquer coisa e você vai se frustrar com a vida, se frustrar consigo mesmo, se frustrar com o mundo, se frustrar com Deus, se frustrar com todo mundo. Vocês perceberam? É aquele cara da escolinha do professor Raimundo. Você conhece? Que é aquele, meu querido! Ele chegou, Raimundão! Ele chegou pro professor Raimundo. Raimundão! Tem uma boa pra você, Raimundão. Vou falar um negócio no final, ó, tem din-din. Tem din-din. Não fala quanto é. Você vai ter que ir lá, não sei o que, você vai ter que pular, passar por um rio, tem crocodilo no rio, depois do rio, bota um monte de desafio, mas não se preocupa com isso. Aqui, ó, din-din no final, muito bacana, aqui, ó, R$2. Quanta gente cai no conto do vigário de uma expectativa maximizada sobre a vida. Mas veja, eu não estou aqui para ser pessimista. Eu estou aqui para tentar ajustar a minha e a sua expectativa. Não digo em relação à igreja, porque eu nem fiz pensando nisso. Eu só abri um parênteses. Eu estou falando que o principal motivo da nossa frustração são expectativas não ajustadas, não condizentes. Toda expectativa não correspondida gera frustrações. Reavalie se a expectativa que você criou foi uma expectativa falsa criada sobre algo ou alguém. Só existe decepção com expectativas mal ajustadas. A decepção não é com alguém ou com algo, mas com a imagem que fizemos desse alguém e desse algo. Vem cá, ninguém se decepciona com um ladrão declarado. Você se decepciona com um ladrão declarado? Não, porque ele é ladrão. O que você espera de um ladrão? Que ele roube. Fulano é ladrão, roubou. Tá bom, eu esperava isso mesmo. Agora, eu me decepciono com uma imagem de alguém que eu criei e que aquela imagem se rui.
aquela imagem se desfaz na minha mão. Aí você se decepciona. Você está vendo que não é com a pessoa? Você se decepciona com quem você acha que a pessoa é, que não é com a coisa, não é com o contrato, mas você se decepciona com o que você acha que aquele contrato representaria, ou que aquela coisa representaria. Lições que a gente tira de ajustar expectativas. Não gere expectativas que você não possa corresponder. Seja claro em relação às expectativas. Segunda lição: não se permita persuadir por expectativas que não possam ser correspondidas. Meu querido irmão, eu vou estar aqui sempre, motivando vocês. Eu sei que eu tenho um papel de Dom Juan aqui para vocês. Mas também, por diversas vezes, eu tenho que falar com a Polônia assim: opa, calma, alto lá, mas vamos continuar sonhando. Tem gente que, o problema é que a gente vive de um lado só ou do outro. Ou o cara é o rei das expectativas frustradas, porque só tem o Dom Juan dentro dele, ou o cara é o rei do pessimismo, o cara é o rei da zangadice, dizendo: ó, não, isso não vai dar, isso não sei o que, não, aqui, ó, sonhe, mas mantenha o sarrafo embaixo. Tinha um amigo meu, que ele inclusive não está aqui hoje, ele é daqui da igreja, que ele era o Dom Juan em pessoa. A gente tinha uma tabela de basquete lá em casa, que a tabela de basquete devia ter uns 3 metros. E ele chegou para mim e falou assim, ó, era, sei lá, julho. Ele chegou para mim e falou assim: até o final do ano eu enterro nessa tabela. Esse meu amigo é desse tamanho assim, desse tamanho. E, cara, lógico que ele não conseguiu. E ele falava assim, ó, em 3 anos eu ganho a São Silvestre. Ele falou, Bruno, comecei hoje a... Em 3 anos eu ganho... Não, ele pode ganhar a São Silvestre? Pode. Mas, gente, olha só aqui, ó. Não, cara, em 3 anos vai ganhar. Quem que vinha disso? Eu vou apresentar ele para você, não vou falar o nome do santo porque ele não está presente, senão eu falaria. Mas já mudou muito. Agora ele é o contrário. Ele de Dom Juan passou a Polônia. É impressionante, é impressionante. Acho que talvez pelas frustrações da vida, tá vendo? Porque o Dom Juan é aquele negócio, ele se frustra porque não consegue atender as expectativas. Então, é aquele regime que o cara começa: eu vou emagrecer. Eu tenho que me curar, porque eu só dou exemplo de regime aqui, é impressionante. Eu vou emagrecer. Na primeira semana o cara corta açúcar, corta tudo aqui, não vai conseguir. Não vai conseguir. Sabe por quê? Se tu quer pular 5 metros, não estou dizendo que você não vai conseguir pular 5 metros naquela modalidade de pular. Você vai pular, só que você tem que começar com 1. Com 1,5. Eu queria ajuste as expectativas. Você não está percebendo que você está se frustrando? Você não está percebendo isso? Será que as suas frustrações, a sua doença é fruto de uma expectativa mal dimensionada? Naamã idealizou tudo, todo o processo do jeito que seria. Mas quem disse que tinha que ser daquele jeito? Ele quase perdeu sua cura por uma expectativa mal dimensionada. Tem a verdadeira dimensão de quem você é. Tem a verdadeira dimensão de quem o outro é para você. E tem a verdadeira dimensão de quem Deus é em você. E para onde Ele está te levando. Expectativas além da capacidade geram frustrações. Sonhe alto. Controle suas expectativas, que as suas frustrações estão sob controle. Não deixe suas expectativas serem o principal motivo das suas frustrações. Você entende quanto isso é importante? Sarrafo baixo nas expectativas. E sonhe. Controle a expectativa. Sonhe. Ressignifique os contratos. Você tem uma expectativa em relação a alguém que você não sabe o que vai significar aquela relação. Senta com ela e fala assim: o que eu espero de você é isso. Fulano, o que você espera de mim? É isso. Sabe por quê? Se você não fizer isso, você vai se frustrar. Para que serve o contrato? O contrato serve para a gente alinhar as expectativas. Não é porque eu duvido do outro, não. É para eu entender quem o outro é para mim. Eu entender como que eu estou funcionando naquela relação e quem eu sou para o outro. Por que existem os votos de casamento? Eu prometo, não sei o que lá. Porque a gente está alinhando expectativa. Tudo bem que não vale de nada, né? Que a pessoa que está ali... Mas tem que alinhar. Antes de casar, qual a expectativa? Eu espero isso. Eu gosto assim. Eu gosto assado. Sem expectativas alinhadas. O que sobra são frustrações. Vamos caminhar para o final. Já estou... Nossa. Por último, aceite sua condição de leproso e aceite o tratamento de Deus. É como se o circo chegasse à cidade.
E o circo chegou à cidade. E as pessoas entram no circo, tomam contato com a arquibancada, sentam na arquibancada, e daqui a pouco vem o mestre de cerimônia e fala assim: respeitável público, vos apresento Naamã, o governador, o general, aquele que dominou a Síria, aquele que vai em todas as cidades circunvizinhas da Síria e acaba com todo mundo. Respeitável público, vos apresento o rei todo-poderoso, o homem de confiança de Ben-Hadad. Respeitável público, vos apresento o todo-poderoso Naamã. Mas por debaixo da sua armadura, sabe o que acontece? Naamã escondia um segredo. Escondia sua lepra, escondia suas chagas. Ei, Naamã, todo dia assim, né? Ei, Naamã, todo dia assim. Por dentro chora, por fora ri. Todo dia assim, a plateia aplaude o seu número, mas não aplaude a sua história. Naamã, no circo da sua vida, o palco se torna o único lugar onde você ri. Quando o público vai embora, as luzes se apagam, o que resta são sombras. Por dentro chora, por fora ri. Por dentro morte, por fora vida. Por dentro apodrece, por fora enobrece. Quando as cortinas se abrem, você é o capitão da euforia. Quando as cortinas se fecham, você é o capitão da melancolia. Quem é você por detrás da sua armadura? A maquiagem que passa para esconder as olheiras, o Red Bull que toma para esconder a depressão e estar no êxtase diante da sociedade, as drogas que usa para te enganar da verdadeira realidade. Você, Naamã, é um leproso. Você, Naamã, não é general do exército mais, mas apenas um leproso no corredor da morte. Ei, Naamã, por dentro chora, por fora ri. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando as luzes da sua vida e do pecadeiro, da sua atitude, da tua ação se apagam? Quem é você quando você tira sua armadura, tira sua roupa e olha diante do espelho uma pele cheia de lepra, uma pele esbranquiçada? O terceiro passo da terapia: aceita a sua condição, meu querido. Naamã, aceitemos a condição. Não somos chefe de general nenhum, não somos chefe de quartel nenhum. O que nós somos é seres humanos, cheios de lepra. Aí vem a pergunta: por que o banho como forma de cura? Não podia ser de outra forma? Por que o banho? Foi o banho. Por quê? Talvez porque o banho, para se banhar, tem que expor as chagas. A roupa tira. Diante daquela comitiva, o todo-poderoso Naamã, o todo-poderoso general, diante daquela comitiva, tira sua roupa. E quando fica de pele nu diante do templo, o povo olha e fala assim: não acredito. Ele está indo em direção à morte. Não tem jeito. A cura de Naamã e a nossa cura começa na exposição da nossa lepra. Tire sua capa. Mergulhe no rio da cura do Senhor. Não seja uma marionete das suas falsas expectativas. Se jogue sem vergonha no roteiro que Deus tem escrito para você. E ele começa assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse caminho da cura, esse caminho de Naamã, em pouca ou em grande medida, está expresso em todos nós. Talvez
Você ainda se sente como general, mas chegou aqui hoje, essa manhã. Ele fala assim, nossa, eu preciso de cura. A cura só vem em reconhecer que esse caminho tem que ser direcionado pelo Senhor. Ele é Senhor da sua vida. Se você entendeu que não, mas você quer se render ao senhorio de Cristo, eu te convido, faça essa oração comigo agora. Diga assim, Senhor Jesus,